Como o próprio nome bem pontua aí que vocês estão vendo, e esse é um conteúdo sensível, por isso que tem que ser alterado daquele jeito. Porque se tu coloca todas as letras, hoje em dia, com as políticas do YouTube, a gente recebe um ban. Um ban é um banimento, uma advertência, ou sei lá o que mais o pessoal pode alegar aí pra gente. Então, o que eu vou falar pra vocês? Eu estou no lugar de fala, tô só olhando aqui porque tá dando barulho minha cortina aqui ao fundo. Tá? Enfim, quem sabe faz ao vivo e é isso aí. Então, o que eu gostaria de comentar com vocês? Eu passo por isso, né? Motivo. E o que eu vou falar agora, alguns vão se ofender, e é normal. Só que coloquem-se no lugar das pessoas magras e coloquem-se no lugar das pessoas obesas. Seja você quem estiver aí do lado, do outro lado, quem for, e em qual categoria tu te enquadra nisso, ou quem tá no meio do caminho. Façam uma conta aí. Pelo IMC normal, a 1,75 de altura, eu deveria pesar em torno de uns 75 quilos, não é o que acontece. Com 1,75 m de altura, eu tenho aproximadamente 115, 120 quilos. Eu nunca sei bem porque é flutuante esse peso, né? E a época em que eu me senti bem foi 2018, quando eu me preparei para, na época, tentar entrar ao exército como sargento devido à minha profissão. Que não vem o caso eu citar aqui. Quem quiser saber da minha profissão, vai lá no canal Notria Topografia e assista os vídeos. Ou Notria Georreferenciamento. E Notria não é essa a intenção do nome, não foi assim que ele foi criado, mas coincidentemente, como eu sou muito fã do Ayrton Senna, se tu inverter, tu vai ver que deu a causalidade de eu criar um nome com as referências de norte, triangulação, y cartesiano e azimuth, unidade de medida, e saiu esse nome. Aí eu olhei depois de muito tempo, um amigo meu falou, pô, tu viu que teu nome é Ayrton de trás pra frente? Deu, caramba, é mesmo. Enfim, aconteceu. E eu queria um nome diferentão, por isso que eu fiz desse jeito. No fim, hoje tem uma outra empresa que tem esse nome. Uma empresa do setor atacadista, tá? Dada essa informação, voltamos para a nossa programação normal. E me perdoem, tá? Eu vou tomar isso aqui na frente de vocês mesmo para dar tempo de eu conseguir falar. E a edição não vai tirar isso aqui. Gente, seguinte, obesidade e ansiedade são coisas que caminham juntas. E por que eu me enquadro e posso falar isso com bastante veemência e convicção? Porque eu já fui um cara magro, mas eu na infância tive também problema com obesidade. Ou seja, já estava ali um chip intrínseco em mim de uma cobrança que aconteceu na minha família, que daí se eu for contar isso vai ficar muito longo. E acho que é melhor eu compartilhar isso com vocês em outra oportunidade. Mas sim, sempre houve uma pressão, né, por conta de que eu fosse o cara, não digo perfeito, mas o cara que errasse menos. E essa busca por perfeição acabou gerando duas coisas, obesidade e miopia, o que não tem a ver com o assunto aqui. E se vocês falarem com psicanalistas, neurologistas, psicólogos, psiquiatras, sei lá, todas essas classificações dessa galera que estuda a humanidade e tenta embeber-se dela e aprofundar-se na quase que estudos antropológicos e fazendo associação com isso. Então assim, vocês vão ver que hoje o papo ele é uma mistura de profundo com notas superficiais de artigos lidos, né? E assim, eu não sou alguém estudioso de me aprofundar nos assuntos. Eu já vou deixar isso bem claro. Mas sou alguém que, de conteúdo generalista, eu tento ter o máximo de informações possíveis. É óbvio que por trabalhar, né, diante de telas aqui, ter que projetar e, enfim, prestar cursos, dar aulas às pessoas, eu acabo não tendo o tempo que eu gostaria para pegar e fazer umas leituras mais aprofundadas daquilo que eu leio. Motivo, eu tenho que parar e olhar um monte de coisa, buscar um monte de informação aleatória e focar nos alunos, né? E antes que vocês pensem a respeito de viés, né, então já vou deixar bem claro, para que ninguém aqui no futuro se surpreenda, fique brabo comigo, irritado, esperava mais de ti. Cara, se tu é de esquerda total, teu lugar não é aqui, tá? Porque tem coisas que vão ofender que eu vou falar, porque todo mundo é muito delicado nesse setor aí. Quem é desse viés. Tu não pode falar nada que já ofendem. Se tu falar que tu não gosta de calor e que quando se está trabalhando em lugares quentes as pessoas têm dificuldade de raciocinar, já vão pegar o que eu tô falando aqui, distorcer, dizendo que Fraga diz que quem mora na região da linha do Equador, vou colocar assim, todos são imbecis. Não, não significa isso. Tem muita gente lá, muita, que é extremamente inteligente, que estuda pra caramba, que trabalha pra caramba e que faz um monte de coisa. Só que o problema é, tu fala isso aqui, o pessoal catapulta uma informação, né, e superdimensiona aquilo.
né? E vou dizer uma coisa pra vocês, se algum dia eu tiver um pingo de relevância na internet, isso que eu disse agora será transformado nisso que eu acabei de falar. E aí simplesmente não, a gente fala uma coisa óbvia, no calor é difícil pensar. E no frio extremo também, mas aí é aquela coisa, não te deixam concluir uma frase e pegam um pedaço do que se fala para transformar em manchete. Ok, um pouco de informação perdida em 5 minutos, agora voltamos a uma programação normal. Por que que eu constatei que obesidade e ansiedade, aliás, a obesidade ela vem por conta da ansiedade? Vocês já viram que pessoas que, na maioria das obesidades, a maioria dessas pessoas comem rápido? Eu sou uma dessas pessoas que come super rápido. E aí tu pode olhar, quem termina o prato muito cedo, geralmente repete. E geralmente come ou serve no prato por impulso. Ou seja, por ausência de alguma coisa que nós temos em nossa vida, ou sempre por uma pressa, ou uma espécie de busca por estar sempre no futuro, busca pelo que está por vir, e uma busca desenfreada do pensamento rápido no futuro, e eu tô falando isso porque é um defeito meu, é uma coisa que eu tenho, é uma coisa que eu sei que é frustração, e que chateia e que incomoda e que isso também às vezes até acaba atrapalhando outras pessoas. Motivo, eu posso ser o último a sentar à mesa com o prato servido. Eu geralmente sou o primeiro a passar o guardanapo na boca e olhar para os outros com o prato cheio ainda. Aí eu, caramba, então eu não como, eu devoro a comida. E ainda assim eu tenho tempo de mastigar, mas eu percebo que eu mastigo muito mais rápido que as outras pessoas. E eu também, para um homem, eu falo mais rápido que a maioria deles, mesmo achando que eu falo devagar. Porque quando eu me escuto, às vezes na edição, eu, nossa, acelera isso aí para 110. E talvez vocês nunca perceberam isso. Mas eu acho que talvez não nesse canal, mas em todos os outros que eu tenho, todos os vídeos são acelerados. Motivo, eu me escuto e parece que eu tô tendo um AVC, porque eu me escutando é muito lento. E eu tenho sempre a pressa de largar o maior conteúdo possível no menor tempo possível. Sendo que eu tenho os vídeos longos aqui. E sei também que hoje poucas pessoas me assistem. Tem 2 aqui que são assíduos, né? No atual momento em que eu tô gravando. E para vocês o meu muito obrigado, né? Estendo a vocês um abraço fraterno de muita solidariedade e que bons ventos soprem na casa de vocês e tudo que vocês fazem. Sou muito grato por vocês. Eu só não desisti desse canal e não comecei um outro do zero por conta disso. Mas eu não sei até que ponto eu vou resistir aqui sem ter uma audiência maior, tá? Então assim, o que todo criador de conteúdo busca? Já eu vivendo no futuro, para vocês verem como é que é a pessoa. Todo mundo quer ter no mínimo 1000 inscritos, mas com uma audiência realmente fiel, que tá ali te acompanhando, e que em breve bata as 5.000 horas necessárias para monetização. Não que a gente ganhe um caminhão de dinheiro do YouTube aqui no Brasil, porque não ganha. O Brasil paga 5 vezes menos do que qualquer canal fora. Então se tu fizer um canal do mesmo conteúdo fora daqui, tu vai ganhar 5, 10 vezes mais. Não é só pelo dólar, não é só pelo euro. É por uma questão também. No Brasil se usa muito adblocker. Muita gente usa o negócio aquele que bloqueia as propagandas. Logo, o próprio YouTube olha pro produtor de conteúdo e, pô, vou te pagar menos. As pessoas não assistem justamente a propaganda, então eu fico a ver navio sem ter o que ganhar para gerar uma receita maior para ti. Então por isso que aqui no Brasil o pessoal toma no rabo, como a gente diz. Lá fora não, motivo. Lá o pessoal paga conta premium. Por quê? Porque é barato para eles, para nós não. Para nós é caro pagar R$ 27 por mês. Para eles é baratíssimo pagar 2, 3, 4, 5 dólares. Ou euro. Acho que o euro deve... Quem paga em euro deve pagar 3, 4 euros por mês. Então os caras pagam rindo para não ter propaganda. E aí, o pessoal lá também emite publicidade igual, só que poucos usam e olham a propaganda, eles não pulam. E eles não colocam adblocker, eles nem sabem que isso existe. Tanto que quando eu viajei pra fora, eu falei lá do adblocker, nossa, sensacional pra alguns. Os caras, pô, nunca tinha ouvido falar disso aí. Eu tive, eles nem procuram um mecanismo, porque eles estão acostumados a pagar por tudo, nós não. E vídeo que acontece no Brasil, economicamente a gente até entende porque que tem gente que não paga, né? E a propósito, pra quem não sabe, eu não sirvo água pra visita nessa jarra, tá? Então fiquem tranquilos. Isso aqui é meu copo mesmo, eu boto gelo e tomo água aqui. Como eu bebo muita água, pra mim não adianta nada eu servir um copo aqui de 500 ml, 300, tá? Porque não dura nada. Eu tomo 4 dessas aqui por dia, tá? Rindo, devido ao meu peso. Mais uma vez, pra encerrar, pra esse vídeo não ficar muito longo, sim, todo o obeso tem algum tipo de falta de algo em si
E todo o obeso ou obesa, né, que tem que falar nos dois gêneros e tem que colocar mais uma cacetada de outros gêneros que a gente não tem capacidade de decorar. Então assim, ó, quem é queer, LGBT, todos vocês são todos muito bem-vindos aqui, tá? Porque Jesus Cristo abraçaria qualquer um de nós, independente de sexo, credo e religião. Na verdade, Jesus Cristo, quando veio à Terra, e para quem não sabe, eu sou cristão, porém não vou em nenhuma igreja, porque eu não acredito em religiões. Não tenho absolutamente nada contra, porque eu sei que o mundo estaria muito pior sem elas. Nossa, tô falando um monte de assunto tudo junto, mas vamos lá, tocamos assim que é legal, na minha opinião. Não tenho nada contra nenhuma religião. A maioria dos meus parentes tem algum tipo de religião e frequentam, são assíduos, vão em todas as congregações, missas, cultos, seja lá o que for, eles são frequentes na igreja, cada um no seu tipo de igreja. Eu não vou em nenhuma, eles me convidam para ir. Depois que eu li The Chosen e depois que eu compreendi através de vídeos que assisti que Jesus Cristo não pregou religião, Jesus Cristo pregou Cristo. Jesus Cristo pregou sobre Deus, sobre fé. Ele nunca falou da religião. Ele nunca disse tal religião é certa. E aí, logo o que eu tenho? Eu tenho um pensamento libertário político, para quem não sabe. Não acredito que governo seja o melhor caminho. Porém, nos modelos atuais, eu vejo que um lado é muito choradeira demais e muito tudo tu ofende. E tem um outro que tem lá também seus erros, né? Tem lá seus tropeços. Então, assim, eu não gosto de nenhum dos dois para valer. Eu quero um mundo libertário. Porém, quando eu falo isso, tem gente que me classifica de centro. Não, eu simplesmente sou contra governo. Eu acho que o próprio povo, e um exemplo disso, Ponte de Nova Roma do Sul, no meu estado, caiu a ponte. O governo estadual falou, vai levar tantos anos e vai custar tantos milhões ou bilhões, eu não me lembro. O pessoal foi lá, com seus braços, angariou fundos, fez com 1/4 do valor e fez em 2 meses, ou 3. Ali foi a prova final de que libertarianismo vai funcionar muito melhor. Só que depende de uma coisa chamada vocês que estão aí do outro lado. Não adianta nada. Tu pega uma pessoa daí com baixa escolaridade, uma pessoa que não teve onde viveu boas oportunidades, e ela está lá, escondida no meio de um lugar com pouca informação. O contato que ela tem são com pessoas também de baixa escolaridade e pouca informação. São pessoas que o máximo, o ápice de tecnologia que elas têm é TV, com uma monocracia de informação, que é vinda de 1 ou 2 ou 3 canais que ela pega. Então a informação ali, o establishment, é meio que programado para ter um tipo de informação. E geralmente é de péssima qualidade. E aí outra, extremamente enviesada. Como essa pessoa vai conseguir pensar diferente a não ser aquilo que está lobotomizando ela? Não tem como. Então, é difícil. O que eu sonho para a nação, para o mundo, é quase que utopicamente impossível de acontecer. Motivo, depende das pessoas. E aí, para encerrar o assunto, né, sobre obesidade, e todo mundo vai pensar depois, pô, esse cara só fez chamariz do assunto para falar um monte de coisa louca e soltou um monte de frase solta. Vai parecer isso. Mas se vocês olharem outros vídeos meus aí, vocês vão ver que não é isso. Mas aí eu resolvi falar assim, abri a câmera e, cara, vou falar assim. Vou falar minha opinião sincera sobre. Mas, de fato, né, a minha ausência de algumas coisas, e muitas delas está no fator não material, estão com a falta de segurança financeira. Eu vejo que o mercado econômico brasileiro está todo muito sensível. Agora, no ano de 2026, que é o ano seguinte, vão soltar muito dinheiro no mercado, vai ser um show de horror. Vai ter dinheiro no mercado, o pessoal vai liberar grana, porque é óbvio, é ano de possibilidade de reeleição, eu acho que o atual presidente ficará. O canal aqui não era para falar disso, tá? Mas acaba que eu falo a respeito do assunto. Vou falar essa vez e espero nas próximas não ter que falar a respeito disso aí. Mas já para deixar bem claro a todos vocês, eu não quero decepcioná-los. Saibam que eu não sou de esquerda, não sou partidário, não sou, uau, ele é de direita, então. Não. Mas também não sou centro. Ou seja, eu sou libertário. Só que eu acho que um lado é muito mais fácil de dialogar do que o outro. Com centro e direita, até tem como conversar. E com centro-direita e com de direita, dá. Com a esquerda, por algumas opiniões que eu tenho, o pessoal acha que eu sou extremista. Eu olho, não. É que vocês estão tão à esquerda que eu, com o meu pensamento libertário, parece que eu sou de direita, mas não é.
E por que eu vou pontuar isso aí? Porque o assunto era outro. O assunto era para falar de obesidade, que é onde eu me enquadro. Com 1,75 m e quase 120 quilos, eu sou obesidade nível 2. Eu não sou mórbido, mas tô a poucos passos disso. Acho que com 140 eu já me enquadro, ou 130 eu já me enquadro em obesidade mórbida, que daí meu MC dispara. Tá tudo ligado a isso. Sabe por quê? Às vezes tu pensa, qual a moral de eu estar caminhando para emagrecer ou correndo se eu não sei como é que vai ser como que vai estar o mercado futuro? Tem pessoas da minha família que estão hoje numa certa casa, numa certa fase de idade, que eu não sei se elas terão colocação no mercado de trabalho. Então essas pessoas elas já vieram para cá com uma missão muito difícil, de elas terem que se encontrar sendo que na geração delas veio a IA, e a IA tende a revolucionar muito e tirar muitos dos trabalhos, muitas das oportunidades. Em contrapartida, óbvio, ela vai conseguir alçar voo a uma produção muito maior. Então nós teremos com o tempo muito mais publicidade, muito mais propaganda em tudo que é canto. E aí as pessoas vão ficar cada vez mais malucas com um turbilhão de informações. Porque facilitou a criação de propagandas, facilitou a geração de criativos, facilitou a criação de produtos, facilitou a geração da edição. Tudo foi facilitado, tudo criou uma celeridade maior. Então é fácil hoje, com alguns cliques, tu criar algo. Tá cada vez mais fácil. Só que quem cria de fato é a humanidade. A IA replica as coisas. Só que daí tu junta todos esses fatores que eu falei de instabilidade econômica, que é por conta de política, óbvio. Quem faz política são as pessoas que definem se a gente vai quebrar ou se a gente vai subir economicamente. E não pensem vocês que vai parecer teoria da conspiração. Sempre os caras de fora viram potencial no Brasil e engolir eles. E eles sempre deram um jeito, que daí são de maneiras muito escusas, que não cabe aqui no vídeo eu falar, de dar um jeito de nos colocar para baixo. E quando eu fui lá fora, eu pude perceber que o Brasil não deve em nada para países de primeiro mundo. Deve apenas numa coisa: o mindset coletivo, ou seja, a programação do coletivo do Brasil é para que a gente seja vira-lata, para que a gente se sinta inferiorizado próximo aos outros. Quando na verdade tu vai lá e tu vê um monte de lixo, sujeira no velho mundo, pessoas chatas pra caramba que tratam os turistas mal. Isso que eu fui lá turistar e fiz turismo pé de chinelo. Fui lá com pouquíssimo dinheiro, quase nenhum. Fui porque tenho parentes lá que me deram abrigo e pagaram minha passagem pra ir. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso aí porque eu não gosto de peidar com a bunda dos outros. Eu gosto de ser bem verdadeiro. A minha essência é essa de ser direto ao ponto, não ficar fazendo rodeio. E o que eu vi? Um povo chato pra caralho. Povo arrogante que acha que lá é uau, só porque já foram um dia os donos do mundo. Que um dia, né, Roma, Itália já foi a civilização que mandou no planeta. Sempre teve isso na humanidade. Agora, por muito tempo, foram os americanos, pós aquele grande conflito, o segundo grande conflito da humanidade. Aí, como eles venceram, por um tempo eles mantiveram ali o status de o país líder. E agora estão perdendo para a China. Mas vocês podem ver que sempre existe uma nação que, devido à coesão, essa sociedade ela sempre se sobrepõe às outras. E agora tá vindo o tal do dragão chinês, com tudo. A Ásia, e não todo, né? Porque a Coreia do Sul, tecnologicamente, fenomenal. Singapura, fenomenal. Japão, fenomenal. E tem a China. E essa galera, querendo ou não, todos eles são meio anti-galera do norte, vamos falar assim. Porque se tu fala algumas coisas aqui, o YouTube vai lá e... o que esse cara tá falando? Esse discurso dele é anti... Não é anti nada. É apenas análises soltas aqui. E aí tu coloca toda essa informação, todo esse turbilhão de coisas numa panela de pressão. Liga ela, né? Acende o fogo. E... que ligar é feio, né? Acende o fogo ali. Coloca ali os temperos e mexe, depois tampa e deixa a pressão vir até estourar. É isso. Então as pessoas estão mais ansiosas, o nível e o índice de obesidade mundial aumentou porque a gente se sente num sufoco, numa pressão. E eu não tô justificando que ser gordo é por conta disso e que eu não deveria fazer nada para melhorar. Não, tá errado, deveria fazer. Deveria me tratar aqui e depois cuidar daqui, para ficar menos obeso, porque a obesidade não é bom. Não é bom porque tem dificuldade cardiorrespiratória, tu pode ter algum tipo de comorbidade, é difícil amarrar o tênis, então vocês podem ver que geralmente pessoas obesas não amarram o sapato, e elas compram um calçado que não precisa amarrar, é o meu caso. Tá? Vocês veem essa parte aqui minha, aqui parece que eu sou um pouco normal, né? Eu tenho uma pança tipo a do seu boneco, né? É feio de ver. E não é legal.
Não é legal, tá? Só que, é claro, também tô aqui numa pressão desgraçada para tentar fazer as coisas darem certo. Para conseguir manter um teto sobre minha cabeça e um teto confortável, porque eu gosto de conforto, eu acho que eu mereço, por tudo que eu já ralei na vida, acho que eu mereço conforto. Acho que a minha mulher também merece conforto, que o nosso cachorro merece conforto e que a gente não tem filhos e não pensa em tê-los porque o mundo, com a sociedade do jeito que está hoje, ela não nos dá o conforto de colocar filho ou filha no mundo e ter a certeza de que ele será bem criado ou de que essa pessoa chegará à fase adulta. Motivo, tudo que está acontecendo. Se eu não me acho com o calibre suficiente para proporcionar conforto a mim, a minha mulher e meu cachorro, o que dirá eu ter uma criança que exige muito mais atenção e um investimento a longo prazo. E aí eu olho e digo, pô, se nós estamos num momento aqui de limbo, né, que de dificuldade para algumas coisas, porque é diabos que eu vou pegar agora e vou colocar uma criança para ela sofrer? Ou para ela não ter tudo que eu gostaria de dar a ela, né? Então, só que é claro, provavelmente ela não vai ligar para a maioria das coisas que eu tô aqui pensando. Mas eu me importo em, por mais que ela não mereça ganhar e às vezes ela não ganhe por algum castigo ou, né, algum trato que a gente faça, mas que eu tenha a possibilidade de alcançar aquilo. E eu não tô falando de carrão, tá? Não tô falando de helicóptero, iate, viagem pra Disney. Não, não, não. Eu tô falando de uma coisa básica, tipo, eu quero um PlayStation. Ah, então tá. Beleza, eu tenho condições. Isso não vai conflitar com o orçamento. Ah, no futuro, pô, eu quero ir passear com os meus amigos ali e não tenho grana. Mas aí, pô, o passeio da escola é tanto, o sorvete é tanto e a roupa nova. Se bem que na nossa criação, das antigas, né, não tinha isso de, eu quero tal coisa. Cara, o pai e a mãe botavam ali o que tinha e deu. Se tu reclamasse, era. O cara ia dizer, tá, a hora que tu crescer, aparecer e puder trabalhar, tu compra o que tu quer. Agora tu vai usar o que eu tenho condições de pagar. Então, se eu tenho um tênis que chute, é o que tu vai usar. Se eu tenho a bermuda da Adidas usada, que parece aquelas bermudinhas de cavar poço que fica lá junto da virilha, é o que tu vai usar. Dane-se o que teu gosto. Eu nunca usei as coisas que eu gostava, eu usava o que sobrava do meu irmão ou do meu pai. Sobrava o que eu usava as coisas usadas dos outros, né? Usava as coisas usadas. É isso aí mesmo. Cara, no fim ficou longo esse vídeo, olha que doideira. Mas isso aqui eu uso pra apertar e fazer um tipo de exercício aqui, né? E um pouco é pra soltar estresse também. Mas esse vídeo aí ficou tosco, mas é isso aí mesmo. O recado é esse, tá? Um conglomerado de informações. Por que que todo obeso... Por que que todo ansioso... né? Nem todo ansioso é obeso, mas todo obeso é ansioso. Isso vai ser a capa do vídeo. Ou o título. Isso aí.